Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente falar, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos falar aqui de uma possível mudança na escalação do Vasco para a partida contra o Cuiabá. Pode acontecer do Payet jogar de falso 9 nesse jogo. Você vai ter informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o projeto da reforma de São Januário, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou novamente sobre isso e deu, um prazo ali para enviar esse projeto para a Câmara do Rio de Janeiro, para a Câmara de Vereadores. Você vai entender aqui também. Tem Boca Juniors que vai treinar no CT do Vasco a partir de amanhã. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando da Mais Ágil. Se você quiser adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Botafogo, jogo que está confirmado para São Januário na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, né? O Vasco vai jogar segunda-feira, 6 de novembro, 7 horas da noite, jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, que é o líder, mas talvez pode chegar muito pressionado, né? Caso perca nessa rodada para a equipe do Palmeiras, a diferença vai cair bastante. E o Botafogo vai chegar pressionado demais para esse jogo contra o Vasco da Gama. O Vasco já está pressionado desde o início do campeonato, né? Vai ter que vencer o Botafogo de todo jeito em São Januário. O Vasco anunciou hoje que a venda de ingressos para esse jogo vai acontecer a partir de amanhã. Amanhã, 10 horas da manhã, quinta-feira, 1º de novembro, os ingressos vão começar a serem comercializados, beleza? Então, amanhã de manhã, 10 horas, quem é sócio do Vasco, aí depende lá da categoria, né? Tem as ondas de compra, enfim. Fica de olho aí que a partir das 10 os ingressos vão começar a serem comercializados. Bom, antes, né, dessa partida contra o Botafogo, o Vasco vai ter outro duelo decisivo, né? Que a partir de agora todo jogo pro Vasco é uma final, todo jogo é decisivo. E o Vasco vai ter esse jogo contra o Cuiabá no feriado, né? Na quinta-feira, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Para essa partida, o Vasco vai ter o desfalque do Verratti, né? E isso abre uma lacuna enorme no time do Vasco da Gama. Afinal de contas, o Verratti está presente em todos os jogos do Vasco desde que ele chegou ao clube. Será a primeira vez que o Verratti não vai estar à disposição, né? Desde que ele chegou. E desde que ele chegou só teve um jogo que ele não foi titular, que foi exatamente a estreia, né? Ele começou no banco, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Dessa vez ele está fora da partida por conta da expulsão no jogo contra o Goiás. Então o Ramon Dias vai ter aí uma tarefa, né, dificílima de encontrar esse substituto para o Verratti. A opção número 1 é o Sebastião Ferreira, né? O gringo Sebastião Ferreira, que veio aí do futebol dos Estados Unidos, mas que não marca um golzinho há mais de um ano, né? Tá numa seca danada aí. O Sebastião Ferreira não caiu nas graças, né, do torcedor do Vasco, mostrou muito pouco também desde que chegou ao Vasco. E existe, é claro, uma certa desconfiança em cima do Sebastião Ferreira. Ele que, de fato, é o único centroavante à disposição do Vasco, né? Disponível para esse jogo contra o Cuiabá, porque o Ryan está com a seleção no Mundial Sub-17 e o Figueiredo, que quebra um galho ali também como centroavante, está jogando os Jogos Pan-Americanos, né? Então a única opção por ataque que o Vasco tem nesse jogo é o Sebastião Ferreira. Porém, o Ramon Dias pode improvisar nesse jogo e colocar o Payet como falso 9. Tá surgindo aí essa possibilidade, né? Com a volta do Paulinho, que cumpriu suspensão no jogo contra o Goiás, seria uma forma de colocar o francês no jogo sem abrir mão, né, da velocidade ali e, enfim, da dinâmica de jogo do Paulinho. Então, existe a possibilidade do Payet ser o atacante do Vasco nesse jogo contra o Cuiabá, jogando ali como uma espécie de falso 9. Um outro jogador que também pode ser utilizado de falso 9 é o Alex Teixeira, mas acredito eu que se for utilizar alguém ali como falso 9,
esse alguém será o Payet. O Vasco, que está realizando seus treinamentos em Goiânia, né, no CT do Atlético Goianiense, e de Goiânia segue direto para Cuiabá, onde vai enfrentar a equipe local. Enfim, a vitória é urgente, né? O Vasco tem que vencer esse jogo contra o Cuiabá de qualquer maneira. Falamos aqui dessa partida contra o Cuiabá, o Vasco que está fora do Rio de Janeiro desde que viajou para o jogo contra o Goiás, e com isso o CT Moacir Barbosa está à disposição no Rio de Janeiro para o finalista da Libertadores, o Boca Juniors, treinar. E o Boca vai chegar amanhã e vai treinar no CT Moacir Barbosa, quarta, quinta e sexta-feira. A delegação do Boca Juniors chega amanhã, dia 1º, no Rio de Janeiro, e vai realizar os seus treinamentos aí no CT do Vasco da Gama para a grande final da Copa Libertadores. E tomara que o CT do Vasco dê sorte, né, para o Boca Juniors, dê sorte aí para a equipe argentina, para levar esse título lá para a Argentina, né, para bem longe aqui do Rio de Janeiro. O Boca vai realizar aí os treinamentos lá no CT do Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a reforma de São Januário, né, que é um assunto que cada vez mais vai ficando mais quente, vai ganhando mais, enfim, possibilidades, etc e tal. E hoje tivemos novidades, né, em relação a isso. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a fazer uma nova promessa sobre o envio do projeto de lei da transferência do potencial construtivo de São Januário. De acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, a proposta será enviada à Câmara de Vereadores na semana que vem. Então, semana que vem será uma semana muito importante aí para essa possível reforma de São Januário. Abre aspas aqui para o que disse o Eduardo Paes. São Januário vai semana que vem. Eu juro para a Câmara de Vereadores que São Januário vai para votação semana que vem. Fecha aspas aqui para o prefeito Eduardo Paes. Porém, promessa de político é complicado, né? Essa já é a terceira previsão dada por Eduardo Paes. A primeira era de que o projeto ainda seria enviado em setembro à Câmara. A alegação foi dada ali no Ministério Público, quando o Vasco estava ali buscando a assinatura do TAC, né, para poder liberar São Januário. E depois que esse prazo foi expirado, o Eduardo Paes contou ao Panorama Esportivo da Rádio Globo que o projeto precisava de ajustes e seria encaminhado até o final de outubro. Agora ele deu esse prazo até semana que vem. Vamos ver se dessa vez vai sair do papel esse acordo, né? Eduardo Paes realmente vai enviar esse projeto para a Câmara, para o Vasco ter esse potencial construtivo e poder fazer o dinheiro para a reforma de São Januário. O acordo entre a Prefeitura e o Vasco da Gama é que o potencial construtivo será transferido para algum terreno da região da Barra da Tijuca, né? E que o clube poderá vender esse terreno. Em contrapartida, o dinheiro arrecadado terá que ser utilizado 100% na reforma do estádio de São Januário. Será que vai sair do papel dessa vez? Tá surgindo até outros projetos aí, né, de uma possível reforma de São Januário. Enfim, vamos acompanhar. Esse é um assunto que mexe bastante com o torcedor. Alguns querem a reforma urgente, outros querem estudar um pouco mais essa reforma, mas enfim, eu acho que São Januário passou da hora realmente de ser reformado, de ser ampliado, porque já ficou pequeno para a torcida do Vasco. Tomara, né, que esse potencial construtivo saia do papel. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.